E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Capítulo 4, versículo 20 diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A igreja odierna tem falhado no quesito paixão. Estamos muito semelhante à igreja de Éfeso. E me impressiona a igreja de Éfeso pelo fato de ser uma igreja constante em tudo que fazia. O que me impressiona na igreja de Éfeso é o fato deles serem uma igreja que estava envolvida em tudo, mas lhes faltava algo muito interessante, muito importante, pois a Bíblia deixa muito claro, quando João, escrevendo à igreja, a sua carta à igreja de Éfeso, ele diz assim, deixaste o teu primeiro amor. O termo usado aqui é desquitar, o termo original é divorciar. É muito forte o termo, irmão. Se a gente lê a Bíblia conforme ela precisa ser lida, nós vamos perceber coisas extraordinárias a respeito da igreja. O termo original aqui, deixaste, no original quer dizer desquitaste ou divorciastes do teu primeiro amor. Para que possamos ser mais claro, quebrastes a aliança com aquilo que vocês tinham a princípio. A igreja da atualidade não está vivendo diferente, porque nós estamos vivendo uma ausência muito grande de fervor espiritual, de paixão. Quando eu falo em paixão, eu sou levado à minha adolescência. E talvez quantos de nós aqui não tivemos essa experiência, ou talvez pelo menos 80% aqui são adultos, já não passaram por esta fase. Que fase extraordinária! Quando acordávamos pensando nela, ou quando as irmãs acordavam pensando nele. Que fase sobrenatural, quando escrevíamos e da nossa mão não saía apenas letras, saíam poemas. Que extraordinário quando nós estávamos no trabalho e contávamos o tempo para poder vê-lo ou vê-la novamente. Parece que o dia não passava. Eu andava 190 quilômetros de moto no chão de ida e mais 190 de volta para atender uma prefeitura, a cidade de Cocalinho. Chegava já à noite, saía pela madrugada e voltava à noite, sujo, cheio de barro. Naquela época ainda tinha cabelo duro. Hoje eu não me preocupo mais com isso. Cabelo estava endurecido, cotovelo rasgado, porque quando eu pensava que estava montado na moto, já estava no chão de novo. Quem já andou em chão sabe como é que é. Joelho esfolado. Mas sabe qual era a primeira coisa que eu fazia? Não ia ver minha mãe, não ia ver o meu pai, e não ia ver os meus irmãos. Eu ia na casa da pastora Daiane vê-la. 190 quilômetros de chão e moto para mim, Gilmar, era a coisa mais... Irmãos, era a coisa mais fácil de se andar, porque eu estava apaixonado.
Talvez quantos aqui não enfrentaram desafios? Há pouco nós estávamos indo para Entre Rios e o Rosenildo se lembrava do tempo que estava apaixonado e enfrentava em cima da sua Fiorino 85 quilômetros de chão, buraco, chuva, lama, enxurrada para vir a Patrícia. E talvez se fôssemos aqui contar a história de cada um, certo? Talvez teríamos histórias aqui cabulosas e extraordinárias para ser contadas quando estávamos apaixonados. Não é assim? Isso me remete ao começo da nossa fé e me faz lembrar o quanto estávamos apaixonados quando aceitamos a Cristo como Salvador. Quando durante o dia do nosso trabalho almejávamos que às 19 ou às 19h30 chegasse tão rapidamente. Me remete a lembrar-me quando o pastor dizia: essa semana tem oração a semana inteira. E alguém dizia: era isso que eu estava esperando. Eu achei que o pastor não ia colocar mais uma semana inteira de oração. Me remete a lembrar quando nós estávamos em casa, cansados, e olhávamos para o relógio e gritávamos para os filhos: corre, toma banho, se arruma, porque já está na hora do culto. Mas hoje, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, esse fervor, esta paixão foi diminuindo. Esta paixão, este fervor foi acabando. E isso é comum. Pastor, tudo que nós começamos apaixonados. Já ministrei várias aulas aqui para casais e palestras, e sempre digo que o responsável em fazer com que o seu casamento seja uma eterna paixão é você mesmo, mais ninguém. Na nossa vida espiritual não é diferente. Ah, pastor, mas eu não consigo sentir mais. Pastor, parece que mudou tudo, era tão diferente. Não tinha diferença alguma. A circunstância era a mesma, a situação era a mesma. A única coisa que mudou foi você. Porque Deus continua sendo o mesmo. O Espírito Santo continua operando. A palavra ainda é a mesma. A Bíblia diz que vai passar os céus e a terra, mas ela permanece. Pastor, o que mudou são as nossas atitudes referente àquele pela qual nós nos apaixonamos a primeira vez. Quando eu olho para a história da igreja, eu me pego impressionado, e hoje eu comecei a refletir, trabalhando, fazendo alguma coisa, mas a minha mente é sempre voltada para alguns textos, e eu fui ligando um texto no outro, e observei algo muito importante na história da igreja. Se você nunca leu a história do movimento pentecostal, leia, por favor. E nós, os brasileiros, somos agraciados, porque somos detentores do título da maior igreja pentecostal do mundo, mas estamos perdendo o fervor. E daqui a pouco Deus vai ter que levantar outro povo, Deus vai ter que levantar outra nação para substituir os apaixonados que outrora foram pelo Evangelho de Cristo. Eu vou fazer uma rápida símile, uma análise textual com você. Então quero que você, com a sua Bíblia aberta, por favor, me acompanhe, para que você tente, ou pelo menos me entenda na linha de raciocínio que eu quero trazer aqui nesta noite.
A Bíblia diz que Jesus Cristo passa um período de 40 dias com os discípulos após a sua ressurreição, mas o período está findando e é necessário que ele suba. E a Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos, e quando Jesus Cristo está com os discípulos, durante esse momento de conversa, lhes dando as últimas orientações, de repente Jesus Cristo some do meio deles. A cena é esta, imagine comigo. O texto diz que eles estavam conversando, e quando eles percebem, ele já não está mais no meio deles, e de repente a atenção deles é voltada para dois varões que o chamam dizendo: varões galileus, que estáis olhando? E Jesus Cristo já não está mais entre eles, Jesus está nos ares, sendo levado por esses varões. Então a Bíblia Sagrada diz que esses varões fazem uma promessa para os discípulos, dizendo que eles receberiam a virtude do Espírito Santo. E a Bíblia diz que logo o Senhor Jesus desaparece nos ares. Olham um para o outro e dizem: e agora? Um toma decisão, sempre há um líder, todo grupo. Você vai observar isso em todo grupo, existe alguém que lidera. O líder desse grupo diz: voltemos para casa, voltemos para o cenáculo. E aí o que vai acontecer então? Nós iremos orar até que a promessa do céu venha sobre a nossa vida. Capítulo 1, versículo 14 diz que todos estes perseveraram unanimemente em oração, súplicas. Eram todos com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A Bíblia diz que esses homens começaram a interceder. Esses homens apaixonados se reuniam diariamente, aguardando uma promessa. Esses homens diariamente estavam aguardando a promessa que lhes foram feitas das virtudes do Espírito Santo. Diz a Bíblia no capítulo 2 que, passado algum tempo, lá estavam eles ainda apaixonados pela promessa. E a promessa dizia a respeito da descida do Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz que diante desta promessa, eles estão firmes no seu propósito. Eles estão incessantemente joelhados, com seus joelhos dobrados, buscando a descida do Espírito Santo. Olhe para mim aqui que eu vou lhe fazer entender uma coisa logo de entrada. Você sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós nos esquecemos do foco da promessa. São tantas coisas que conseguiram nos distrair. É o teu trabalho que lhe distraiu, porque a priori parecia boa a proposta que você recebeu de ganhar mais dinheiro, mas lhe tirou o foco do céu. A princípio era extraordinária o foco do céu, e você estava tão decidido, como o segundo hino que nós cantamos nesta noite, que nós já achamos uma flor gloriosa, que nós já tomamos uma decisão de amar esta flor gloriosa, mesmo na vida ou na morte, mas nós perdemos esse foco. Nós não conseguimos enxergar mais, conseguimos enxergar aquilo que nós tínhamos que conquistar, a casa que eu tenho que comprar para colocar de aluguel e ganhar dinheiro, porque só a minha já não é suficiente. Eu preciso fazer a minha vida até os 50, porque depois dos 50 eu não vou trabalhar mais. E Jesus olhando do céu dizendo: louco, e quando pedirem a sua alma, qual vai ser a sua resposta? O que você vai dizer para quando pedirem a tua alma? O grande problema é que nós perdemos o foco da promessa.
Você sabe por que a igreja primitiva era apaixonada? Porque eles tinham como foco a promessa de Deus sobre as suas vidas. As circunstâncias nos fizeram perder o foco, as dificuldades fizeram perder o foco. Nós perdemos o foco para ganhar dinheiro, nós perdemos o foco para ter um serviço melhor, nós perdemos o foco para conquistar conforto para nossa família, e aí nós deixamos de estar apaixonados. Repita comigo, por favor. Mas a igreja primitiva ainda esperava uma promessa, por isso estavam apaixonados. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 2 que eles estão reunidos num grupo de 120 crentes. Esses 120 crentes estão esperando uma promessa que havia sido feita. Diante desta promessa que foi feita, a Bíblia Sagrada diz então que eles estão reunidos buscando, que eles estão reunidos clamando, e de repente sobreveio sobre este lugar um som. Observe bem o texto para que você compreenda. Veio sobre este lugar um som como de um vento veemente e impetuoso. Há uma tradução errada desse texto. Alguém pensa que um vento invadiu a igreja. A Bíblia diz que houve um som, olhe para mim, houve um barulho, um estrondo, como de um som veemente e impetuoso. Você já ouviu o som de um som veemente? Já ouviu o som de um vento veemente e impetuoso? Você fica assustado, trancado dentro das quatro paredes. Parece que lá fora está acabando tudo. Olhe para mim, foi este som que escutaram. Como de um vento veemente e impetuoso, houve um barulho dentro do templo. E de repente, quando esse barulho toma conta do templo, 120 crentes que estavam reunidos foram vistos falando línguas diferentes. Cada um que ouvia, ouvia na sua própria nação. Era gente ouvindo em chinês, era gente ouvindo em japonês, era gente ouvindo em alemão, era gente ouvindo em francês, era gente ouvindo em espanhol. Alguém estava dizendo: esse povo não fala essa língua, esse povo é poliglota, está todo mundo falando uma língua diferente. Era uma igreja apaixonada. Olha para mim aqui em nome de Jesus que eu vou falar. Uma igreja apaixonada, ela ouve um som diferente, ela fala a língua diferente. Uma igreja apaixonada não deixa entrar na monotonia. Uma igreja apaixonada não fecha os olhos para a ação do Espírito Santo. Nós não conseguimos ouvir mais, Gilmar. Olha para mim, por mais alto que o barulho seja, se alguém não estiver decidido a ouvir, não vai ouvir. Sabe por que você entra e sai e diz não senti nada? Porque os seus ouvidos estão tapados para ouvir o som, como o som de um vento veemente e impetuoso. O Espírito Santo ainda é o mesmo. Tem línguas estranhas para a igreja ainda, tem poder para a igreja ainda, tem manifestação para a igreja ainda. Só que o nosso problema é que perdemos a paixão, Jeremias. Já não viemos mais para o culto como víamos antes. Já não viemos mais para o culto quando outrora víamos. Já não temos a mesma capacidade de adorar e de cultuar da mesma forma que adorávamos antes. Já não temos a mesma capacidade de dobrar os nossos joelhos como dobrávamos antes. Já não conseguimos mais assimilar a palavra como assimilávamos antes. Ontem eu disse aqui na vigília, em nome de Jesus Cristo, me entenda. Você sabe quem está testemunhando lá fora do que Deus está fazendo aqui? Os não crentes. Porque nós como cristãos paramos, fechamos a nossa boca, entramos numa mordomia que nós, ou num conformismo que nós não estamos conseguindo compreender. Nós já não falamos mais, nós já não divulgamos mais. Outrora, quando saímos do culto, nós íamos para o Facebook e lá declarávamos uma palavra de efeito que teve na mensagem. Outrora nós íamos para o WhatsApp quando chegávamos do culto e ficávamos quase uma hora depois falando do que foi pregado. Hoje só houve o silêncio, ninguém tem coragem mais. Sabe por quê? Porque deixamos de ser apaixonados. Já não ouvimos Deus falar como outrora nos ouvíamos Deus falar. Já não ouvimos, já não vemos como víamos o Espírito Santo de Deus agir em nosso meio.
E o que é isso, pastor? Paixão. A paixão. Porque quando outrora namorávamos, o simples fato da namorada dizer que céu lindo, nós já tínhamos um poema preparado. São as estrelas de meu amor que se prepararam para se curvar diante da tua beleza. Na fé era desse jeito. A palavra, por mais simples que ela era, você saía do culto apaixonado, dizendo: nunca ouvi coisa tão maravilhosa. Agora hoje o pregador pode se virar nos 30, pode estudar todos os livros da terra, pode tentar transmitir a palavra com a maior paixão possível, mas nós vamos sair com a cara de bolacha do culto, bem assim, ó. O que aconteceu? Olhe para mim aqui em nome de Jesus que eu vou falar. É porque nós perdemos a paixão. Porque quando nos apaixonarmos outra vez, o fato de alguém vir na frente e dizer: Deus transformou a minha vida, já vai ter lágrima derramando dos nossos olhos. Quando alguém vir aqui na frente e dizer: Deus transformou meu casamento, já vai ter lágrimas correndo nos nossos olhos. Quando alguém vir aqui dizer: Deus mudou a minha circunstância, abençoou a minha vida, já vai ter lágrimas correndo dos nossos olhos. A igreja primitiva está apaixonada. Agora, exceto a paixão que esta igreja tinha, tem a manifestação do Espírito Santo sobre a vida dela. E aí você sabe qual que é a consequência disso? A consequência disso é um povo alegre, é um povo unido, é um povo propositado, é um povo que estava junto. Mas deixa eu te dar uma notícia: quando eles se uniam, ou quando eles se reuniam, ou quando eles se juntavam, não era para falar mal da irmã Beltrana ou da irmã Ciclana. Quando eles se reuniam, era para falar da paixão que eles tinham pelo evangelho, pelo desejo e a chamada ministerial que eles tinham. Quando se reunia para falar da Bíblia. Quando se reunia para falar da mensagem que foi pregada ontem. Mas hoje está diferente. A gente se reúne para falar da irmã Beltrana ou Ciclana, do irmão não sei das quantas, da mensagem que o pastor pregou ontem. Você viu, irmão, que taca? O pastor não precisava ter falado aquilo. Olha aqui para mim, perdemos a paixão. E quando perdemos a paixão, já não enxergamos da mesma forma que enxergávamos antes. Mas a Bíblia diz que essa igreja está tão apaixonada que todos os dias alguém passava na porta da Defem, aquele grupo de crente estava lá na igreja. Se não era um culto de oração, era um culto de louvor. Se não era um culto de louvor, era culto de ensino. Se não era um culto de ensino, era o conjunto das irmãs ensaiando. Quando não era o conjunto das irmãs, eram os varões reunidos estudando a Bíblia. E esta igreja todos os dias, não era quinta, não era sábado e domingo, era todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, estavam no templo reunidos, porque estavam apaixonados, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Quando alguém passava e diz: rapaz, olha, eu quero ir lá naquela igreja, eu quero saber o que é aquilo, que parece que aquele povo é feliz. Você ouve aquele povo dia, você passa na frente, eles estão cantando, eles estão adorando. Você passa lá no final do culto, eles estão se abraçando, eles estão em comunhão. Você passa lá no domingo, eles estão reunidos. E aquela igreja é diferente. Esse é o reflexo de uma igreja apaixonada. Uma igreja apaixonada tem esses fatores circunstanciais como marca da sua história. Esta igreja está tão apaixonada que chegaram a ponto de fazer uma loucura. Olhe para mim que eu vou lhe fazer compreender por que era uma loucura. Porque eles criam tão fielmente que a volta de Cristo era para os próximos 5 anos, a ponto deles venderem tudo que tinha e repartirem entre si.
por uma questão de erro teológico, fizeram uma loucura. Mas em contrapartida, isso deu para a igreja algo que nenhuma das nossas igrejas do século 21 vai conseguir ter. Deram para esta igreja um nível de comunhão que ninguém mais poderá conquistar na história da humanidade. Porque nos preocupamos hoje, se entregarmos o dízimo, se dermos oferta, vai faltar dinheiro para mim na lanchonete. Perdemos a paixão, por isso nós olhamos dessa forma. Esta igreja estava tão apaixonada que eles vendiam tudo o que tinham e repartiam entre si. Nós perdemos a paixão. Perdemos a paixão. Eu falava para alguém esses dias: você sabe por que tem gente que não colhe? Porque não planta. Eu aprendi uma coisa: se alguém semeia na minha vida, daquilo que eu vou desfrutar com aquela semeadura, eu compartilho com alguém. Eu aprendi isso, porque eu vou continuar colhendo lá na frente. Aí Deus me abençoa, eu me escondo. Opa, amor, é o seguinte, Deus abençoa aí, nós vamos na lanchonete, mas vamos esperar sair todo mundo, porque se alguém ficar sabendo, olha aqui para mim, eu aprendi uma coisa, aprendi a compartilhar daquilo que Deus abençoa a minha vida. Sabe por quê? Porque aquilo que eu planto hoje, eu vou colher amanhã de novo. Aí eu recebo hoje e não planto, não aprendi a plantar. Sabe qual vai ser a consequência? Tu não vai colher nada, vai ficar sem colher nada, vai ficar sem colher nada. Uma igreja apaixonada, ela contagia, Rosenildo. Uma igreja apaixonada não tem pequenos grupos. Não tem. Uma igreja apaixonada não tem um grupinho A, um grupinho B. Uma igreja apaixonada não tem um irmão maior do que o outro. Uma igreja apaixonada, todos tinham tudo em comum. Está aqui no texto. Aí no capítulo 3, o horário foi-se embora. A Bíblia diz que Pedro e João vão subindo ao templo para o louvorzão. Calma aí, eu vou corrigir, eu achei que estava assim na minha Bíblia. É oração mesmo. Eles estavam indo para onde? Você sabe que hora que é a hora nona? Eu que não venho orar 3 horas da tarde, irmão. Mas Pedro e João iam. Porque não tinha nada para fazer, pastor. Eram profissionais da pesca. Você sabe qual que é o melhor horário para pescar, pescador? Hã? Quem é que pesca aqui? A água já esquentou. A água está quente. O peixe vem para a flor da água. Sabe o que esses homens fizeram? Hoje não vamos pescar não. Pedro, mas é o nosso sustento, Pedro. Hoje não. Hoje nós vamos orar. Pedro, mas vai faltar, Pedro. Hoje nós vamos para a oração. Mas por que, Pedro? Não sei, o Espírito Santo está tocando no meu coração que tem algo diferente lá hoje. E eu não sei o que é, João, mas nós vamos. João estava tão apaixonado que diz para Pedro: se é para ir, vamos. E aí quando eles vão chegando na porta do templo, 3 horas da tarde, tem um homem enfermo, coxo de ambas as pernas, que estende a mão e diz assim: me dá uma esmola, por favor. Eu preciso levar comida para casa. Eu imagino o João dizendo: nós deixamos de ganhar comida para nossa casa para vir orar. Mas Pedro dá uma olhada e diz assim: João, tu não entendeu, João.
Você sabe por que Deus nos trouxe no templo essa hora, João? Eu falei que tinha alguma coisa diferente aqui hoje, João. O que era, Pedro? Olha aqui, João. Ei, filho, olha aqui no meu olho. Olha dentro da bolota dos meus olhos. E a Bíblia diz que fitando os olhos nele, Pedro disse: nós não temos prata nem ouro, porque deixamos de ganhar para vir aqui também. Era isso que ele estava dizendo. Mas o que nós temos, nós vamos compartilhar com você. O que é que vocês têm? Paixão, nós temos fé, nós temos amor, nós temos renúncia, nós decidimos pagar um preço, e eu sei que não foi por acaso. Olha para mim, levanta, anda, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o homem pula de pé. Lá estava o homem andando, e Pedro e João dizendo: tá aí, irmão, por que Deus mandou nós aqui essa hora? Quando nós nos apaixonarmos de novo, irmão, do nada Deus vai lhe mandar ir na casa de alguém, vai ter milagre acontecendo. Quando nós nos apaixonarmos de novo, Deus vai fazer você pegar o seu telefone e dar uma palavra para alguém, e Deus vai operar um milagre na vida dele ou dela. Quando nós nos apaixonarmos outra vez, Deus vai mandar você fazer uma visita na casa de alguém. É salvação de alma, é milagre, é operação de maravilha quando a igreja está apaixonada. O horário foi-se embora. Você segura comigo mais uns minutos aí, que eu queria terminar de pregar. A igreja está tão apaixonada que quando aquele milagre é realizado, o sinédrio, a Bíblia diz que um dos sumos sacerdotes, chamado Anás, outro Caifás, junta com Alexandre e João, entre aqueles eram todos sumos sacerdotes, reúne entre si e diz: vamos parar esses camaradas, eles vão começar a dar trabalho para nós. Já matamos o mestre deles, já matamos o mestre deles, já matamos o mestre deles, e agora nós vamos ter que parar eles também. Olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus, para você entender. A Bíblia diz que mandaram soldados e foram sumo sacerdote até onde Pedro e João estavam, e a Bíblia diz que chegando ali, prenderam ele, mas como já era tarde, não podiam julgá-los, deixaram ele preso a noite inteira. Mas quando é no outro dia, a Bíblia diz que chamam eles perante o sinédrio. Se reúne aqueles anciões, aqueles homens que julgavam diante da lei, e disseram: o que vocês estão fazendo aí? Estão causando tumulto, vocês estão fazendo bagunça no negócio. Olhe para mim para você entender. Quando Satanás perceber que existe uma igreja apaixonada, ele vai se levantar para tentar parar a igreja. Sabe por que você desmotivou? Sabe por que você ficou no meio do caminho sem saber em qual direção ir? É porque Satanás não gosta de igreja apaixonada. Igreja apaixonada incomoda o inferno. Aí Satanás colocou Anás, colocou Caifás, colocou Alexandre, colocou João, para poder parar o projeto de Deus sobre a sua vida. Você está entendendo por quê? Por quê, pastor? Não sei, parece que eu perdi aquela chama. É porque se levantou o inferno. Satanás não gosta de igreja apaixonada, porque igreja apaixonada influencia até no andar, igreja apaixonada influencia até no falar, igreja apaixonada influencia no cantar, igreja apaixonada influencia a vizinhança, igreja apaixonada influencia amigo de trabalho, igreja apaixonada influencia amigo de escola, igreja apaixonada influencia. Aí você sabe por que surgem as picuinhas, os probleminhas? Não sei quem falou de não sei quem. É Satanás colocando esses empecilhos na sua vida para você perder a paixão. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te levantar de novo. Rabassuriano Ramanai, eu não gosto de demagogia, eu não gosto de simplorismo, mas o meu Deus manda dizer aqui neste pastor: mas nós estamos num grupo tão pouco. Esta igreja poderia estar cheia, é verdade, mas Deus nunca contou com 50, Deus nunca contou com 200, Deus conta com 2, com 3, 4 que estejam decididos a fazer a diferença. É você nesta noite que vai sair daqui diferente da forma que entrou, e vai começar a influenciar aqueles que não vieram para estarem aqui amanhã.
No começo da tua fé, alguém da tua família ouvia você dizer: hoje o pastor pregou uma mensagem extraordinária. Hoje alguém da tua família ouve você dizer: pastor está cobrando demais, é muita exigência. Meu Deus, que palavra dura que... Você sabe por que mudou? Pastor, por que mudou? Mudou só por causa da tua visão. Foi só a forma de você ver que mudou. O Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a palavra é o mesmo, o pastor ainda é o mesmo. Só mudou isso, a tua forma de enxergar. Mas quando está Pedro e João diante do Sinédrio, e a Bíblia Sagrada diz claramente que começam a julgá-los e acusá-los de várias coisas. Levanta-se Pedro e dá uma informação apenas dizendo: como nós estamos fazendo tumulto? Fazer um coxo andar é alguma coisa ruim? Cala todo mundo. Ei, olhe para mim. Sabe quando que o inimigo vai parar de lhe acusar? Quando você começar a falar das coisas que Deus tem feito. Ele vai dizer que esse cristão não tem jeito não, rapaz. Eu tentei parar esse Jumar e ele foi mais doido. Agora que ele fala de Cristo mesmo. Eu tentei jogar um empecilho para tentar parar a Saline, ela ficou mais louca ainda. Agora que ela está falando mesmo do que Deus faz, não dá para parar. O Sinédrio se cala diante de Pedro e João, porque Pedro e João olham para o Sinédrio e diz assim: gente, só me dá uma informação para me tentar assimilar aqui, porque eu não percebi o que vocês estão percebendo. O homem que estava há muitos anos na porta do templo, incomodando todo mundo que entrava, pedindo esmola, agora volte lá que ele não está mais. Vai lá na casa dele para tu ver a alegria da família dele. Vocês acham que nós estamos fazendo alguma coisa ruim? O Sinédrio se cala, e quando o Sinédrio se cala, aí Pedro se levanta com autoridade dizendo: vocês já mataram ele, vocês já colocaram ele na cruz do Calvário, mas nós não vamos parar de falar do que nós temos visto e ouvido. Nós não vamos fechar a nossa boca. Ninguém para uma igreja apaixonada. Uma igreja apaixonada não para. Uma igreja apaixonada não para. Uma igreja apaixonada não desiste. Uma igreja apaixonada não aceita acusação. Quando o inimigo se levanta para acusar, ela se levanta preparada para vencer. Uma igreja apaixonada não desiste. Meu Deus. Capítulo 4, 5. A Bíblia diz que a igreja vai crescendo. Mas em nenhum momento você vai ver Pedro com a mesma autoridade pregando de novo. Se você não leu o livro de Atos, leia, que é lindo. Eu disse que eu estava fazendo e quero fazer uma símile contigo para entender. Eles estavam tão ocupados nas tarefas que em nenhum desses momentos você vai ver outra vez esses homens se destacando como se destacaram lá antes. Aí Deus, olhando do céu, disse assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso levantar alguém apaixonado para fazer um rebuliço na terra. Olhe para mim que eu vou lhe dar uma informação. Ou você se apaixona outra vez, ou Deus vai levantar outras pessoas apaixonadas para fazer o que você não está fazendo. Eu tenho que falar porque Deus está me mandando dizer aqui. Deus está me dando uma ordem, eu preciso. Se você não fizer, ou se você não se apaixonar de novo, Deus vai ter que levantar outro apaixonado para fazer um rebuliço na terra. Capítulo 6, a Bíblia diz que são questionados os discípulos
Então eles têm que preparar 7 homens e separá-los como diácono. Mas tem um homem que não estava pronto só para ficar atendendo viúva, Gilmar. Tinha um camarada lá que era canela de fogo, e ele não tinha chamado só para atender órfão, ele não tinha chamado só para fazer visita. O chamado dele era para levantar e pregar com autoridade e poder. Estevão se levanta no meio dos 7 com autoridade tão grande. Alguém discute com Estevão, Estevão rebate. Alguém diz para Estevão não é, ele diz é. Alguém diz Deus não faz, ele diz faz. E fazia acontecer. E de repente a Bíblia Sagrada diz que Estevão estava disputando com os magistrados judeus. Olha para mim, Pedro não estava mais fazendo isso. Sabe por quê? Porque provavelmente a paixão já estava acabando. Você sabe o que acaba com a paixão? Você sabe o que acaba com a paixão? Deixamos de alimentar ela, porque automaticamente a paixão vai passar. Isso é natural em tudo na vida. Nós seres humanos fomos feitos com um defeito de fabricação, e o nosso defeito de fabricação é este: é começarmos tudo apaixonadamente e depois nos conformarmos. A igreja tem vivido a mesma situação. Começamos, Rosenildo, começamos bem. Quando começamos, abrimos mão de qualquer coisa para estar aqui. Hoje caçamos qualquer justificativa para não estar aqui. Quando começamos, fazíamos qualquer coisa para vir orar. Hoje caçamos qualquer justificativa para dizer para o pastor por que eu não veio orar. É a paixão. Pedro está olhando para a situação e está dizendo assim: gente, está difícil demais. Nós não damos conta de fazer tudo, não. Nós temos que orar, nós temos que ler a palavra e ainda atender viúva. Vamos separar uns diáconos aí para atender viúva, e nós permaneceremos só no mistério da palavra e da oração. Se você não está entendendo, eu vou te fazer entender. Sabe o que é isso aqui para mim? A paixão que estava acabando. Pastor, misericórdia, nunca vi ninguém pregar isso, então eu sou o primeiro. Essa justificativa de Pedro aqui não me convence, irmão. É muita coisa para nós, aí nós vamos dividir, porque está muito pesado. Vamos chamar aí uns 7 homens que fazem esse trabalho. Deus falou: no meio desses 7 eu vou levantar um que vai alvoroçar a terra. Não fica colocando justificativa para Deus nas coisas não, que Deus levanta outro e coloca no teu lugar, filho. Eu vou falar que Deus está me mandando. Não fica colocando justificativa nas coisas não, que Deus não é menino para ficar implorando nada para você. Deus vai levantar outro e vai colocar no teu lugar para fazer aquilo que você está justificando, que não dá conta de fazer. O que, Pedro? Não está dando para vocês não? Tá não, Senhor. Então calma aí, escolhe 7. No meio dos 7 tem um aí que eu vou deixar ele doidinho da cabeça. Quem é Estevão? Aí levanta Estevão com autoridade tão grande, irmão, que onde ele chegava alvoroçava tudo. Estevão, onde chegava, ele mudava o ambiente. Sabe por quê? Porque Estevão estava apaixonado. Deus nunca vai deixar na terra uma igreja sem paixão. Se esta perder, Deus levanta outra bem ali na esquina, disposta a ser apaixonada. Se o pastor desta igreja perder a paixão, Deus levanta outra ali debaixo de um barraco de palha, apaixonado para fazer a obra dele. Deus não vai deixar a igreja sem ficar apaixonada na terra.
Vocês disseram que ia me esperar mais um pouco, mas não imaginaram que viria essa parte. Se nós não tomarmos uma decisão de nos apaixonarmos de novo, Deus traz alguém apaixonado aqui para fazer. Eu preguei uma mensagem domingo passado aqui sobre fé. Sobre os 3 tipos de fé: emocional, intelectual e espiritual. Muitos de nós saímos daqui boiando. Muitos de nós saímos daqui perdidos. Porque perdemos a paixão. E para nós sentirmos alguma coisa tem que ter movimento, senão nós não sentimos. Às 5h45 eu estava na rodoviária deixando a terapeuta Elizabeth. Sabe qual foi a palavra que ela me disse? Nunca aprendi algo tão profundo igual aprendi ontem. Ela esticou o braço e disse assim: ó, estou sentindo até agora, não dormi nada essa madrugada inteira. E nós ficamos boiando. Ficamos perdidos. Sabe por quê? Perdemos a paixão. Perdemos a paixão. Alguém disse essa semana para o Gilmar no mercado, disse assim: Gilmar, eu estou amando. Eu estou achando a coisa mais linda aí na igreja. Tudo, desde o começo do hino até o final, é diferente de tudo que eu já vivi. E para nós se tornou comum. Num casamento, até um eu te amo, com o passar do tempo se torna algo comum. Na vida espiritual, até um glória a Deus e aleluia, te amo Jesus, se torna comum. Mas o Senhor está levantando outra vez uma igreja apaixonada. Ei, eu estou dizendo isso aqui para você entender. Ou você entra, porque o trem vai passar, ou você entra nesse embarque agora, ou você pode ficar para trás olhando e dizendo o que aconteceu comigo. Ou você embarca agora nesse negócio, ou você vai ficar olhando e dizendo: aconteceu com ela, aconteceu com ele, e comigo não aconteceu nada. O trem está parado na estação. Quem embarca é você. Ninguém vai lhe empurrar, dá força para dentro dele. Mas aí o inimigo se levanta mais uma vez para parar um apaixonado. Mas quem realmente é apaixonado, irmão, não enxerga com os olhos carnais. Porque quando Estevão está lá, Jeremias, e o povo tudo dizendo: vamos matar esse camarada perturbador. Estevão poderia dizer: eu paro, gente, mas não me mata não. Sabe qual foi a palavra de Estevão? Ele dá uma olhada para o céu e diz assim: eis que eu vejo os céus abertos, e eu vejo Ele por quem eu sou apaixonado, em pé à direita do Pai. E sabe o que ele está dizendo aqui? Pode me matar, porque ele já está me esperando, ele já se colocou de pé para me aguardar. E a Bíblia diz que arremeteram pedra contra Estevão. Olhe para mim aqui em nome de Jesus. Pastor, Estevão morreu, mas morreu apaixonado. E deixa eu te dar uma notícia: e quando morre um apaixonado, pastor, tem que nascer alguém ainda mais doido, mais apaixonado do que aquele,
porque quando Estevão morre, pega as roupas de Estevão e leva aos pés de um jovem chamado Saulo, e chegaram e disseram: aqui, paramos aquele crentinho, acabamos com a vida dele, está aqui a roupa dele. Naquela hora, a semente do sangue de Estevão levanta o maior pregador da história, para mudar a história da humanidade dos gentios. Eu imagino aquela roupa caindo e Deus olhando do céu: tá aí, tu se enrolou agora, que eu vou fazer você ficar tão apaixonado, mas tão apaixonado, que não vai dar vida inteira só por conta dessa paixão. Aí a Bíblia diz que lá vem Paulo dizendo: eu vou prender mais gente, quer ver? E aí ele sai no caminho para Damasco. Quando chega no meio do caminho, uma luz clareia na frente de Paulo. Paulo cai, e quando Paulo cai, diz: o que aconteceu? E a voz de dentro diz assim: você lembra da roupa que jogaram no teu pé? Lembro, tinha marca de sangue, e o sangue daquele homem era de um apaixonado, e o mesmo sangue de apaixonado vai ser o seu agora. Você vai se apaixonar pelo meu evangelho. Vai até a rua chamada direita, lá tem um homem chamado Simeão, e ele vai orar por você. Simeão está em casa tranquilamente, irmão, e quando Paulo está lá cego, a voz de Deus chega para cima: vai e ora por Paulo. Mas quando ele ora por Paulo, ele está com medo, a ponto de ele dizer: Senhor, é o mesmo Paulo que eu conheço, que o Senhor está mandando eu ir orar por ele? Mas aquele cabra é matador de gente. Não, fica tranquilo. Eu coloquei uma paixão tão grande nele, filho, que tu vai ver o que vai acontecer nessa terra. Se coloca de pé, o horário já passou e muito. Eu ainda quero orar com você. Olhe para mim. 3 informações que eu aprendi aqui, importantíssimas. Quando um apaixonado começa a perder a paixão, Deus levanta outro no lugar dele. Quando, entre aspas, param um apaixonado, Deus levanta um mais apaixonado ainda do que o anterior. Quando levanta Paulo, quando levanta Paulo, e o ministério de Paulo começa a expandir. Olhe para mim. Jerusalém não pode segurar Paulo. A Ásia Menor não pode segurar Paulo. E diz alguns historiadores que houve uma 4ª viagem de Paulo não mencionada no livro dos Atos dos Apóstolos, em que Paulo sai para influenciar a Europa também. Olhe para mim, para você entender, em nome de Jesus Cristo. Apaixonado não para porque da circunstância. Apaixonado não para porque das limitações. Porque um dia tentaram parar Paulo batendo nele. Um dia tentaram parar Paulo tentando apedrejá-lo. Um dia tentaram parar Paulo colocando ele preso numa embarcação, e a embarcação é naufragada. Mas quando Paulo revela a sua paixão pelo evangelho, sabe o que ele diz? Para a igreja mais problemática da história, a igreja de Corinto, dizendo: vou ter com vocês outra vez. A igreja manda o recado dizendo: vem não, porque nós não temos nem dinheiro para lhe ajudar nesta viagem aí, porque já fizemos coleta para outro que passou aqui. Paulo manda a resposta dizendo: vou ter com vocês sim, ainda que eu esteja cada vez mais amando vocês, e vocês cada vez me amando menos. Eu vou me gastar, eu me gastarei, deixarei me gastar por amor de vocês, porque eu ainda estou
apaixonado.